queremos que o Evangelho de Jesus cumpra em nós segundo as coisas que cumpriu em nós lá no mundo. Pastor, Pedro era diferente? Não. Porque quando ele vem para Jesus, a história nos conta que ele também era uma pedra bruta. Mas como toda pedra bruta, ela foi lapidada. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós passamos por um período. Pastor, qual é esse período? É período de oração. É onde Jesus vai te lapidando, aonde Jesus vai moldando o seu caráter, aonde Jesus vai mudando a sua forma de agir. Quantos de nós que estamos aqui, que outra hora, lá no mundo, estávamos nas drogas, com uma linguagem totalmente diferente, não é assim? Mas Jesus nos resgatou, mudou o nosso comportamento, mudou a nossa maneira de viver. Se formos ouvir todos os irmãos aqui, cada um contaria um testemunho, pode ser diferente da minha. A maneira como você recebe o Evangelho dele. É assim? Irmãos, tem gente dentro da igreja. Ontem eu estava falando isso na minha igreja, pastor Alfredo. Se você for pela visão de alguns crentes, você crucifica um irmão por dia. Porque eles querem uma igreja perfeita que aqui na terra não tem. Agora, aqui na terra nós estamos sim, sendo preparados para um grande dia. Qual é esse dia, pastor? Vai ser chamado, irmãos. Ele era todo empolgado, né? Eu fui um dos primeiros, né? E Jesus verdadeiramente estava preparando ele para ser pastor. Era o mais desequilibrado da turma. Quando você começa a estudar a psicologia dos discípulos, você vai ver que ele era o mais desequilibrado. Era aquele que, humanamente falando, não poderia ser pastor. Sabia, pastor? Irmãos, não tem crente que é assim? Você começa a discipular, e eu já peguei cada crente assim, você ganha ele para Jesus. Tem uns que é doidinho, deixa nem você falar. Você quer dar uma palavra pastoral, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Você já começa, o pastor já começa a pensar no cálculo. E esses crentes, a visão dele é lá na frente. Porque ele está motivado pelo primeiro amor. Ele está motivado porque o Evangelho de Jesus alcançou a vida dele. Pedro também era assim. Mas ele começa a caminhar com Cristo, aí ele começa a ver que é coisa totalmente diferente. Ele era tão irmão, tão corajoso. E aqui vem a grande diferença dos obreiros que Deus coloca ao nosso lado, das pessoas que aceitam o desafio de estar com você. Como que eu fiquei feliz de ver esse ministério louvando aqui, cheio de graça, cheio de unção de Deus. Mas eles tiveram coragem de vir lá de Paranaguá aqui para adorar a Deus. Isso é evangelho, irmãos. Você sai do seu comodismo, do seu mundo ali, e sai para fazer a obra de Deus. Pedro renunciou, porque ele estava trabalhando. E a Bíblia diz que ele deixa a rede e segue a voz do Senhor. Irmão, ele nem sabia. Ele começa a seguir a Jesus. E por onde Jesus vai, ele vai. Ei! Só que ele começa a ver milagres. Ele começa a ver vidas sendo salvas. Ele começa a ter experiência ao lado de Jesus. Até a sogra Jesus curou no homem, irmãos. Para Deus mostrar para ele, para Jesus mostrar para ele, olha aí, eu opero milagre lá fora, mas eu opero milagre também dentro da casa. Eu curo lá fora, mas também curo dentro da casa. Jesus estava mostrando para ele que as simples enfermidades também precisa de milagre, precisa também de cura. E Jesus está demonstrando para ele e para nós também. É assim? A pessoa tem uma dorzinha de cabeça e ela já olha para o dipirona. É assim? Cada uma dorzinha aqui já vai para o Dorflex. Você abre a estante, tem lá um monte de remédio. E nós não exercemos a nossa fé. Quantas das vezes as minhas filhas estavam com febre, eu colocava a mão e dizia: febre, eu te repreendo em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a febre sumia. Pastor, o que é isso? É o Evangelho de Jesus que nos ensina a ser assim. É impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Oh, aleluia. Jesus está demonstrando para você que este Evangelho é este, para que nós possamos entender, irmãos. Muitas das vezes, quando nós
iniciamos o nosso ministério, quando nós iniciamos a caminhada espiritual, e nós como igreja estamos aqui reunidos dentro de um ministério que tem a sua visão, mas individualmente cada um de nós temos o nosso dom espiritual que Deus colocou dentro de nós, assim como Deus colocou dom dentro de Pedro, para que ele fosse um instrumento de Deus sobre a face da terra. Só que, assim como eu, assim como o pastor Alfredo, assim como qualquer um dos irmãos que aqui estão, nós temos o dom dentro de nós, mas nós não sabemos o que Deus vai fazer. Mas sabe qual é a palavra de Deus para você nesta noite? Os olhos, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram e não subiu ao seu coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. São as coisas que Deus preparou para você. Louvado e adorado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas agora é necessário entender o porquê que Deus coloca dons dentro de nós. Eu sempre digo isso, irmãos. Em primeiro lugar, o dom que Deus te deu, ele precisa glorificar a Cristo. Ele precisa ter esse propósito de glorificar o Senhor. Tem muitas pessoas perdidas por aí no ministério. Tem muitas pessoas perdidas por aí sem um pastor, sem uma igreja. Por que, pastor? Porque o dom que eles têm, o dom que Deus deu, não está glorificando a Cristo. E quando o dom não glorifica a Cristo, a pessoa entra em confusão, porque ela está perdida. Por que, pastor? Agora eu vou dar a resposta da primeira pergunta. Segundo lugar, o dom é para edificação da igreja. O dom não é para o nosso ego. O dom não é para o nosso ego. O dom é, primeiro, para glorificar a Cristo. Segundo, para trazer edificação para a igreja. Jesus estava ensinando isso a Pedro. Jesus estava ensinando a Pedro, dizendo: olha, Pedro, muitas das vezes no ministério vocês vão caminhar e não vai ter muitas das vezes o alimento, mas o milagre vai acontecer. Muitas das vezes no ministério você não vai ter dinheiro, como o pastor Alfredo. Quantas das vezes ouviu o testemunho dele dizendo, e Deus providenciou. E hoje olha que igreja bonita que aqui está, aonde tem cuidado de vidas. Pastor, o que é isso? É fé. Muitas das vezes você não pode não ter o dinheiro, mas você vai ter a fé no seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é ministério. É assim? Tem pessoa que faltou, irmão, faltou o bife, pronto. Está todo mundo desviado dentro da casa. Ai, não tem carne, não tem bife, não tem nada. Já desvia a pessoa. E Jesus vai nos ensinar que no ministério nós vamos passar por isso. E os filhos também vão aprender na mesma visão. Minha filhinha hoje: pai, eu quero comer biscoito. Eu falei: vai orando aí, porque não tem nada aqui não. Mas o que tem é o leite. De repente o irmão me liga e falou: pastor, passa aqui que tem umas balinhas para as crianças. Pô, falou que tem bala, né? Vamos lá. Só fui. Cheguei lá, irmã, um biscoito que elas gostam e eu também, passa tempo. Porque o grande problema nosso é esse. Brincando com o meu irmão, eu e ele, nós dividíamos passatempo quando criança. Até hoje aí eu divido com as crianças. Leva um pacotinho 3%, 3%, 3% e 3 para mim. Quanto mais criança você tem, mais prova é, né, irmão? Eu tenho 3, ela senta assim. E as 3 comem do mesmo jeito. A mais velha come um pouquinho, as outras comem mais que ela. Aí eu divido 3 biscoitos, 3%, 3%, 3%, 3%. Pega 3 para mim. Minha esposa fala assim: cadê o biscoito que estava lá? Eu falei: comi. Mas por que, pastor? Porque, irmãos, nós temos que aprender a dividir. Quando você aprende a dividir, quando você não tem, quando Deus prosperar na sua vida, você vai ver que o milagre que Deus fez não foi só para você, é para você compartilhar, é para você dividir. Quanto mais você distribui, mais você tem. Olha, o testemunho do pastor colocou a sua casa para ser uma igreja, para ser uma casa de oração. E olha o que Deus tem feito, salvando vidas. Irmão, não há riqueza maior do que essa. Glória a Deus, a Bíblia diz: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. Não é assim? Eu não sabia o que era Marizia, até vim para Matinhos. 2 anos meu carro aqui, tudo enferrujado. Eu falei: rapaz, o que é isso? Tudo é Marizia, pastor, é Marizia. Aí o irmão disse: pastor, se o senhor ficar parado demais, a Marizia quando... Vamos trabalhar, vamos correr. Porque assim, irmãos, Jesus está dando a demonstração para Pedro disso, dizendo: Pedro, vai ter dia que não vai ter dinheiro.
Lembra daquela passagem quando vem os cobradores de impostos? Eles vêm, aí Pedro vem desesperado, Jesus e adora. Não estamos mais pescando, agora estreitou o negócio. Chega até Jesus, Jesus faz o que para ele? Pedro, vai lá e pesca um peixe. E na boca desse peixe vai ter um dinheiro. Um talento na época era o que valia em algum período da história, era um salário mínimo. Então um talento, uma moeda, era o que valia um trenário é um salário mínimo da época. Quando Pedro vai lá e pesca, ele já vê o milagre. Ele vê que fazer parte do ministério é assim. Tem momento que você vai passar pelo estreito. Tem dia que você vai comer arroz, feijão e ovo. Mas tem dia, irmão, que vai ter banquete diante da sua frente. E muitas pessoas com salário alto não vai ter o mesmo banquete que você. Pastor, não estou entendendo. Teve dia agora, alguns dias atrás, até camarão que tinha na minha geladeira, picanha, fazendo churrasco sem dinheiro, assando picanha, linguiça. Eu falei, rapaz, o negócio está bom aqui. Pastor, o que é isso? Providência de Deus. Quando você cuida daquilo que Deus está realizando, quando você cuida em ser um ministro de Deus, quando você cuida da casa de Deus, quando você cuida da obra do Senhor, a Bíblia diz que Deus vai proporcionando todas essas coisas para você. Então Jesus estava preparando a Pedro. Não foi fácil a preparação de Pedro, irmãos, porque por alguns momentos, assim como eu e você, nós também tememos. Nós também temos medo. Nós também, muitas das vezes, temos medo da morte. Jesus vem caminhando sobre o mar. Todos se assustam achando que era um fantasma. Jesus diz, não temais. Jesus acalma a tempestade. Pedro vê algo sobrenatural. Aqui vem esse ponto, né? Que muitos não entendem do ministério. Alguns vão andar no sobrenatural de Deus. Daqui a pouco nós estávamos aqui no sobrenatural de Deus. Para outros parece loucura, mas é o nível de fé que você já chegou, é o nível de adoração que você já chegou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não é qualquer um que pode ir até Jesus andando sobre as águas. Está entendendo? Não é qualquer um que pode pisar sobre as águas, andar como Jesus andou sobre o mar. Sobrenatural. Mas no momento, no interior daquele homem, ele tem medo. E quando ele tem medo, ele começa a afundar. Jesus o salva. Mas uma grande experiência fica marcada na vida de Pedro. Eu estou especificando em Pedro, porque é o tema deste congresso, para que você venha entender o que Deus está preparando aqui nesta igreja. A geração que Deus está levantando aqui, de pastores, de líderes, comprometidos. Que o dom que Deus te deu, glorifica a Deus primeiro. Segundo, edifica a igreja. Esse é o propósito do dom. Naquele momento, quando ele teve medo, Jesus o restaura. Mas a experiência vai indo. Chega um momento da caminhada, irmãos, que eles têm tanta experiência ao lado de Jesus, tem tanta história para contar, porque a experiência é uma coisa é você viver a experiência do outro, a história do outro, outra coisa é você viver a sua experiência. E o que nós estamos vendo por aí é o evangélico, cada um só conta testemunho, né? De alguém, não, comece a viver as suas experiências. Quando o seu filho chegar com alguma dor, impõe as mãos, Jesus, eu lhe peço, ó Jesus, cura ele agora. Quando vir a provação, quando vir a falta do alimento, dobre o seu joelho, não fique desesperado, dobre o seu joelho e diz, Deus, da onde vai vir o milagre? Da onde vai vir a providência? Começa a ter as suas próprias experiências com Deus. Louvado e adorado seja o nome santo do Senhor. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você está tendo sua própria experiência. Porque uma coisa é a minha vontade, uma coisa é o meu querer, outra coisa é viver a experiência que Jesus quer que eu viva. E Pedro vai vivendo essa experiência. Irmãos, eu estou dizendo à igreja, eu estou dizendo a obreiros aqui, eu estou dizendo a líderes que Deus escolheu aqui, Jesus está dando a oportunidade de você viver suas próprias experiências. Aleluia, Jesus.
Oh, aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Quando eu era obreiro, membro de igreja, eu dizia assim, que se eu fosse pastor, eu faria assim. Faria assim. Aí, mano, pior coisa é você ter esse pensamento. Eu dizia, pai, eu não ia fazer igual meu pastor, eu ia fazer assim. Rapaz. Primeira igreja que eu pastoreei, eu voltei lá na minha igreja. Peguei o microfone, pastor, me dá uma oportunidade. Falei, irmãos, quero pedir perdão para os irmãos, para a igreja. Foi, pastor. Eu poderia ter feito um pouco mais por esta igreja. Eu poderia ter te ajudado um pouco mais, pastor. E não fiz. Porque quando você olha de longe é uma coisa, mas quando você está dentro é outra totalmente diferente. Você se sente limitado. Tem dia que você acorda e você fala, Deus, o que eu vou fazer? Tem dia que você acorda, os compromissos chegam em mão. Eu vi um moço no YouTube sorteando as contas que ele ia pagar, mais ou menos isso. Tem dia que você acorda e você fala, Deus, o que eu vou fazer? Mas no final do dia Deus tem a resposta para você. Louvado e adorado seja o nome santo do Senhor. Eu sei que muitos que aqui estão vão viver experiências pessoais com Deus, e você vai entender o que eu estou pregando nesta noite. Porque o que Deus está projetando aqui são pastores, são missionárias, são obreiros de valor para dar fruto na obra dele. Louvado e adorado seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Pedro demonstra tanta fidelidade. E aqui vem o perigo. Eu já sou vacinado com isso. O cara pega na sua mão e diz assim, ó, pastor, ou quando não faz assim, tamo junto. Ó, conte comigo para o que o senhor precisar. Irmão, mais ou menos o que Pedro falou para Jesus. Jesus, eu não te nego, eu não te abandono. Se todos te negarem, eu permanecerei fiel. Irmão, é pesado. Jesus olha para ele no mesmo instante e diz, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negaram. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? E que Jesus nos mostra também? Que nós somos pessoas limitadas. Nós não estamos ainda num corpo glorificado. Estamos numa natureza tendenciosa ao pecado. E se nós não entendermos a natureza que nós temos, nós seremos presa fácil para o inimigo. Mas quando você entende a natureza que você tem, eu sempre gosto de conversar com meu irmão, que ele diz, por hoje, só por hoje, eu estou limpo só por hoje. Ainda louvado e adorado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que Jesus está tentando alertar? O cuidado do ego, do eu. E no ministério é isso. Na chamada é isso. Seja você um diácono, uma missionária, um presbítero, um pastor, um ministro, um levita, é trabalhar isso, irmãos. É o ego, é matar o ego. Porque isso historicamente foi o que derrubou o homem. Jesus planta Adão e Eva no jardim do Éden e diz, ó, todas as árvores do jardim comerás o seu fruto, menos a do conhecimento do bem e do mal. Quando delas comeres, certamente morrerás. Quando a serpente vem, o inimigo vem, engana a mulher. E qual é a conversa? Sabe por que Deus quer que vocês não comam? Porque vocês serão como Deus. Pronto, é aqui. Pastor, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é isso. Pastores que se acham que são Deus, irmãos. Igrejas que não tem mais o nome de Jesus na frente, mas tem a foto da pessoa lá. Jesus não é mais o centro das atenções. Aleluia. Então essa soberba está subindo no coração do homem. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Já leu todo o versículo? E o espírito altivo, a queda. Pastor, não estou entendendo. Quando eu acho que eu sou mais crente que o outro, quando eu acho que eu sou mais santo que o outro irmão, quando eu acho que eu sou mais perfeito que o outro irmão. É isso que Jesus estava trabalhando na vida de Pedro. Deus tinha uma grande obra na vida de Pedro? Tinha, tem, teve, mas Jesus foi trabalhando esses critérios na vida dele.
mostrando para ele que a maneira dele olhar o evangelho não era a mesma maneira de Jesus. E olha quem foi Pedro, irmãos. E Jesus começa a lapidar isso dentro dele. Quando ele nega Jesus 3 vezes, a Bíblia diz, eu vou encerrar a mensagem, que ele chora amargamente quando dá no campo, porque ele negou 3 vezes. E aquele choro de arrependimento, porque ele falhou, ele errou. E a Bíblia diz que Jesus ressuscita ao 3º dia. E na 3ª aparição de Jesus aos seus discípulos, antes da sua ascensão ao céu, Evangelho de João capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro deles. Pedro resolve pescar, e a Bíblia diz que ele vai pescar, e os discípulos dizem assim: nós vamos contigo também. E reúne um grupo dos discípulos e vão pescar. Eles estão aguardando a orientação de Jesus. Eles estão aguardando, porque eles já tinham visto Jesus. Já era a 3ª aparição. Então, eles já acreditam. Irmãos, eu já vi gente distorcer essa palavra, dizer que eles se decepcionaram e voltaram. Não, negativo. Eles estavam esperando o comando do mestre. Já tinha ocorrido a ressurreição do nosso Cristo. Eles estavam aguardando a direção que Jesus daria. Sabe o que Jesus está nos mostrando aqui? Que a direção vem dele. E para que nós possamos entender a direção, a identidade do nosso ministério, é preciso aguardar com paciência no Senhor. É preciso orar e esperar com paciência no Senhor, que Ele vai dando a diretriz, a orientação para você. Louvado e adorado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que eles estão pescando. Quem é pescador aqui sabe disso. O pescador, quando vai pescar, eu não sei pescar, mas o pescador, quando vai pescar, ele olha para o tempo, né? Se vai à noite, ele olha para a lua. É assim, né? Pela data, pelo mês, pelo ano, pelo dia, ele sabe até a isca que ele vai usar. Se é inverno, ele sabe a isca que ele vai usar. Se é verão, ele sabe a isca que ele vai usar. Ele tem experiência, né? E eles se preparam e vão pescar. E a Bíblia diz que naquele dia, irmãos, foram vários deles, com experiência, lançaram a rede, e nada pegaram a noite toda. Quem é pescador sabe disso. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Lembrei até do nosso pai. Ele vai pescar, fica 3 dias no rio pescando. Quando vem, cadê o peixe? Não peguei nada. Você vai pescar, gasta dinheiro, fica 3 dias, não traz nada, nem um peixe para comer. Tem pescador que é assim. E aí, para a mulher entender que é verdade isso? Né? O cara fala para a esposa: eu vou pescar. Aí não vem com peixe, irmão, é problema. Um dia um amigo meu disse assim: vou pescar? Eu falei: vamos. Foi pescar nada, foi andar de barco. Mas deixar de trazer um peixe ele não trouxe. Lá existe um peixe pintado enorme, ele foi lá e pegou já um grandão. Postou, todo mundo falou: aonde você comprou isso? Porque já sabe que ele não conseguia pescar. Eles pescaram e nada pegaram. De manhã eles estão voltando. Só que quando eles vêm de manhãzinha, quem está lá na areia esperando? Jesus. Evangelho de João capítulo 21. Jesus está esperando. E eles contam que não pescaram nada. Aí Jesus manda eles de novo pescar. Vai, lança a rede. Quando eles vão pescar, a Bíblia diz que eles lançam a rede. E eles pegam 153 grandes peixes. De maneira que a rede estava, não se rompia pelo tamanho dos peixes. E quando eles vão chegando à margem, a Bíblia diz que Jesus já estava com o peixinho sobre as brasas, esperando. Pastor, não estou entendendo. Você que trabalha para o reino de Deus, você que faz a obra do Senhor, não se desespere, irmãos. Não se deixe ansioso. A Bíblia diz em Evangelho de Mateus 6, versículo 25: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado e adorado seja o nome santo do Senhor. Aleluia.
Oh, aleluia! Louvado e adorado seja o nome santo do Senhor. Está entendendo o que Deus está fazendo? Está entendendo o que Deus está te preparando? Está entendendo o que Deus está fazendo através da sua vida? Jesus está demonstrando algo para Pedro. Jesus está demonstrando algo para Pedro. E a Bíblia diz que Jesus chama Pedro em particular. Aqui vem o preço do ministério. Se o ministério de louvor já quiser se preparar aqui, nós já vamos orar para todos os irmãos. Se quiserem se preparando aqui, nós vamos louvar, vamos orar pelos irmãos nessa noite. A Bíblia diz que ele sai com Pedro. E Jesus está dizendo para Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Jesus está no diálogo com Pedro em relação à sua morte. Pastor, não estou entendendo. Nós pagamos um preço alto, irmãos, para que vidas sejam ganhas para o Senhor. Nós renunciamos à nossa própria vontade para fazer a vontade do Pai. Nós renunciamos à nossa própria vontade para fazer a vontade de Jesus. Jesus está dando demonstração para Pedro que o evangelho dele tem um preço a ser pago. Aí Pedro já sabe até a maneira como vai morrer. E a maneira como Pedro morreu, ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de ser crucificado como o nosso Cristo. Olha o que ele colocou diante do Senhor. O desejo dele era ser crucificado de cabeça para baixo, e assim foi. O evangelho de Jesus tem um preço. Ser discípulo de Jesus tem um preço. No diálogo que Jesus fala com Pedro, dizendo: Pedro, tu és uma pequena pedra, Petrus, pequena pedra, mas sobre esta pedra, Jesus está dizendo de si mesmo: edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Jesus está dizendo que Pedro era uma pequena pedra, mas sobre a pedra de esquina que é Jesus, Jesus está dizendo: eu não queria pregar para outras nações, mas Pedro foi chamado para o povo de Israel, sim, para os judeus. Olha como é difícil entender a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Paulo. Todos nós conhecemos. E esse homem foi levantado para os gentios. Não viveu na mesma época em que Jesus estava com seus discípulos, mas experimentou do evangelho da graça de Deus. Era um perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. Pastor, não estou entendendo. Para que você entenda o ministério que Deus tem na sua vida, é necessário deixar o evangelho de Jesus mudar os seus conceitos, mudar a sua vida, para que depois você entenda a vontade de Deus para com a sua vida. Aleluia. Alguns que Deus está levantando aqui, o seu ministério pode ser um ministério local. Outros que Jesus está levantando aqui, o seu ministério pode ser um ministério apostólico, profético, evangelístico. É necessário você entender qual é a chamada de Deus na sua vida. Aleluia. Se coloque em pé nesta noite. Deus poderoso. Começa a entender agora o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, tu és uma pedra, uma pequena pedra, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Pastor, o que é a chave? A autoridade. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro está recebendo a chave, a autoridade. Juidemanto nem tem louva do meu sou. Juidemanto nem tem louva do meu sou. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Santo Jesus. Sabe qual é o último diálogo ali de Jesus com ele? Capítulo 21. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor,
Te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. Está entendendo o amor que está sendo derramado sobre essa igreja? O amor para cuidar de ovelhas. O amor para entender que vai entrar aqui pessoas feridas, pessoas saindo das drogas, do alcoolismo, da prostituição, mas Jesus já está colocando esse amor dentro do seu coração, para quando essas pessoas entrar aqui, você cuidar, você tratar, você amar. Louvado seja o nome santo do Senhor. É essa responsabilidade que Jesus já está colocando sobre as nossas mãos. Não é o evangelho de barganha que estão pregando por aí, mas é o evangelho da verdade de Deus que liberta. O evangelho que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. É o evangelho de Jesus que transforma, o evangelho de Jesus que cura, o evangelho de Jesus que muda, o evangelho de Jesus que restaura. Ai, tem que estão aqui que querem ser úteis, querem ser um instrumento de Deus, querem ter o dom de Deus, porque o dom de Deus vem dele. Mas existem os dons de ministério. Quais são, pastor? A Bíblia diz em Efésios 4, a partir do 11 em diante, vai falando sobre os ministérios. Deus deu a apóstolos, outros a profetas, evangelistas, pastores, mestres. Oh, aleluia! Você consegue entender a vontade de Deus nessa noite? Qual é o seu ministério? Qual é a sua chamada? É de mestre do ensino? É de evangelista? É de profeta de Deus? Saia do seu lugar e venha aqui nessa noite. A unção de Deus pairando aqui, pastor Alfredo. Aleluia! A unção de Deus pairando aqui. Venha correndo aqui na frente. Oh, aleluia! Pode vir mais para frente do altar, pode vir mais para cá, irmãos. Aqui, há uma unção de Deus aqui. Oh, aleluia. Oh, há vidas que precisam vir aqui à frente. Você tem chamado de Deus. Você sabe qual é o dom que Deus colocou dentro de você. Então vem aqui à frente. Todos nós precisamos estar aqui na frente nessa noite. Você tem chamada de Deus. Glória a Deus. Sabe por que você não morreu ainda? É isso aí mesmo. Porque é uma obra de Deus a ser realizada através das suas mãos. Oh, aleluia! Oh, tem povo, alô, tem povo. Tem povo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesta noite. Oh, aleluia! Enquanto o ministério de louvor vai adorar, nós vamos estar orando. Você vai receber de Deus esta unção. Você vai entender o que Deus já está fazendo nesta noite. Oh, adorando a Deus, igreja. Adorando a Deus. Receba. Receba de Deus. Receba de Deus.